boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um episódio do podcast da nossa subseção do projeto podcast da OAB de Porto Ferreira. E hoje um podcast especial com a participação ilustre da nossa presidente estadual da OAB, doutora Patrícia Vanzolini, e também do presidente estadual da CAGE, doutor Jorge Andreotti. Doutora Patrícia, boa tarde, bem-vinda. Obrigada, é um prazer falar contigo, Eric, aqui com toda a comunidade jurídica de Porto Ferreira, e eu quero parabenizar essa iniciativa, né? Já dei aqui os parabéns fora do ar, agora quero fazê-lo publicamente, parabenizar o presidente Rui também por essa ideia inovadora, porque a comunicação é o grande desafio que a gente tem na nossa sociedade moderna, né? A OAB ela faz muita coisa, apesar de nem tudo ser visto e ser conhecido, então dá essa oportunidade para a gente falar com a advocacia, para a gente mostrar o que está sendo feito, despertar esse orgulho de ser advogado, para mim é fundamental. Parabéns, vida longa aqui ao podcast. Obrigado, doutora. Doutor Jorge, boa tarde, bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui na minha subseção de Porto Ferreira e participando desse podcast, que eu tenho certeza que já é um sucesso e será muito melhor e muito mais abrilhantado hoje com a presença da nossa presidente da Seccional São Paulo, doutora Patrícia Vanzolini. Érica, muito obrigado, agradeço, levo meus abraço ao Dr. Rui Gouveia, nosso presidente da minha subseção, da nossa subseção. É um prazer estar aqui, e principalmente do lado da Patrícia. Obrigado, Jorge. Doutora, eu gostaria de iniciar com a doutora contando um pouquinho da trajetória da doutora na advocacia, como que foi o início dessa trajetória. Então tá bom. Bom, faz tempo, né? Já faz o que? Eu me formei aqui em 97, né? Eu fiz a graduação na PUC em São Paulo, formei em 97 e comecei a advogar e comecei a dar aula. Então eu comecei assim uma carreira já com uma dupla face, assim, né? Tanto como advogada quanto como professora. Pois entrei no mestrado, entrei no doutorado, fui emendando toda a vida acadêmica e sempre ao lado da advocacia, né? Eu sempre achei que essas duas coisas, pelo menos na minha vida, se complementam muito. Tudo que eu faço na advocacia eu acabo levando para as aulas, tornando as aulas muito mais concretas, muito mais realistas, né? E, por outro lado, tudo que eu aprendo na docência, na academia, a gente tem que estudar continuamente, né? E eu acabo levando também para a advocacia. Então, essas duas coisas se complementam. E eu acho que isso criou algumas características que eu gosto de manter até hoje, né? Eu acho que eu tenho uma conexão muito grande com a jovem advocacia, sempre tive, porque isso, né? Porque dou aula em graduação, sempre dei aula em preparatório, então eu tenho essa conexão muito direta. Hoje em dia as redes sociais estão na moda, né? Todo mundo sabe o valor aí, mas quando eu lembro que quando eu fiz o meu Twitter, né? O finado Twitter, atual X, banido, enfim, quando eu fiz o meu Twitter, era por uma necessidade, porque eu comecei a dar aula no sistema telepresencial, lá com o Luiz Flávio Gomes, e a gente não tinha como responder as perguntas dos alunos, a gente dava aula para o Brasil inteiro, nós fomos lá no LFG pioneiros nesse método de ensino que democratizou o ensino jurídico no Brasil, né? Realmente eu tenho muita admiração pelo Luiz Flávio, que nos deixou precocemente, mas a gente tinha que ter rede social, então não era uma coisa assim de querer aparecer, ou de ser influencer, né? Nem existia isso. Eu era uma professora e continuo sendo, então eu respondia a dúvida, o aluno mandava dúvida durante a aula, inclusive eu ia lendo o meu Twitter e respondendo durante a aula, no intervalo da aula, e eu acho que isso foi criando assim uma conexão, uma confiança e um entendimento do que a advocacia precisava. Então, quando eu resolvi colocar o meu nome à disposição, né, junto com o grupo do Jorge e entrar então nessa disputa, eu tinha muito a ideia de que a OAB precisava estar mais ao lado da advocacia, né, que precisava se fazer mais presente, que precisava apoiar mais, estender mais a mão, porque eu sentia, sobretudo, os jovens advogados muito sozinhos, muito desamparados, muito perdidos, né? Então, eu acho que a gente, na vida, tudo tem um propósito, né? Eu acredito que a gente não sabe bem o plano, mas ele está lá escrito e a gente vai cumprindo. Então, acho que essa minha história na advocacia militante, eu tenho um pequeno escritório, nunca fui de grande escritório, nunca fui da Faria Lima, nunca fui... É um pequeno escritório que eu levo com muito esforço, também com muito orgulho, e ao mesmo tempo de ter uma vida acadêmica, eu acho que isso tudo me preparou para ter um olhar talvez diferente, né? Quando eu entrei aí, né? Tive o orgulho de entrar aí na presidência da OAB, né? Acho que é um pouco isso, tudo na nossa vida nos prepara para as nossas missões, né? Entendi, muito bom, doutor, excelente. Doutor Jorge? Então,
Ô, Érico, eu me sinto meio coadjuvante aqui, a verdade é essa. Tá certo? Meio coadjuvante. Estar do lado da Patrícia, escutar a história de vida dela, a história da advocacia, o orgulho, o prazer que ela tem de levar tanto a advocacia como uma vida acadêmica muito completa, eu me sinto bem coadjuvante aqui. Eu sou um advogado aqui de Porto Ferreira, nós somos amigos, tivemos, como a gente tem a gente está numa subseção pequena, numa comarca pequena, tivemos vários processos, cada um de um lado, é interessante isso, somos amigos. Quando eu fui presidente da subseção de Porto Ferreira, o Érico fez parte de várias comissões na minha presidência. Inclusive da assistência judiciária. Inclusive da assistência judiciária, era um orgulho isso, um prazer ter o Érico fazendo parte do meu time. Ele continua esse trabalho dele nas outras gestões que me sucederam, tanto da Luciane como do Rui. É muito bom o Érico estar aqui e esse trabalho desenvolvido por você, que é maravilhoso. Bem, eu me formei no ano de 2001, logo peguei minha carteira em 2002, em janeiro. Eu fiz agora 22 anos de advocacia, faço 23 logo aqui em seguida já. Comecei a advogar, bem dizer, sozinho, vamos colocar assim. Depois eu comecei a advogar com o doutor Ivo. Isso foi muito importante, uma experiência de vida com uma pessoa muito importante. E lá atrás, nesse trabalho que eu tinha da advocacia, eu sentia que eu podia somar, eu podia ajudar, eu podia auxiliar, eu podia dar um pouquinho mais da minha vida em prol da advocacia, em prol dos advogados. Eu fui eleito presidente aqui de Porto Ferreira em 2012 e fiquei de 2003 a 2015. Entendia naquele momento que não era possível uma reeleição, entendia que eu não seria isso, não estaria isso comigo, a verdade é essa. Consegui eleger minha sucessora, que também fez um trabalho e tocou a vida dela, eu auxiliei no máximo. Tentei, a Patrícia fala aqui que você uniu o grupo do Jorge, pelo contrário, nós que se unimos lá, que o grupo nem era meu, fazia parte só, nós fomos junto com a Patrícia e foi um encontro maravilhoso em 2021, a verdade é essa. Eu vim de 2 eleições na seccional, tanto para o conselheiro como diretor da CAASP, em 15 e 18, a gente não tivemos sucessos, mas tudo foi um aprendizado, tudo foi uma coisa que tinha que acontecer. Eu acho que foi muito importante isso, importante demais, porque esse grupo que está hoje lá na seccional São Paulo, que é uma união de várias pessoas, de vários grupos diferentes. O mais importante que eu gosto de falar isso, que eram grupos que, apesar de algum momento na história da OAB recente, estavam em lados diferentes, mas todos tinham um respeito muito grande um pelo outro. Eu acho que isso foi importante. Tanto que o respeito foi tão grande que teve uma união muito fácil, muito rápida. E todo mundo entendeu naquele momento, como a Patrícia disse, que não é que ela foi escolhida, ela era a pessoa ideal, então não teria sentido que ela não fosse escolhida. Ela se escolheu, o mundo escolheu ela, o mundo jurídico escolheu a Patrícia para presidir a seccional São Paulo nesses 3 anos que estamos terminando aqui em 2024. E eu ainda tive a surpresa de ser presidente da Comissão da Assistência Judiciária. Tenho certeza que eu não vou entregar tudo que eu poderia entregar, não, melhor, eu vou entregar tudo que eu poderia entregar, mas falta muito mais tempo para entregar muitas coisas. Eu gosto de falar de todas as minhas trajetórias dentro da política de ordem, ou até dentro de outras políticas, que eu já tive o prazer de participar de diretoria da PAI de Porto Ferreira aqui, que para mim foi um trabalho excelente, que um grupo fez da mesma forma lá. E o sempre é importante, pegar de uma forma e entregar muito melhor. Sim. E esperar que quem te suceda pega daquele jeito e entregue lá na frente melhor ainda. É isso que eu penso da política, e a política da advocacia, que é uma política que eu amo, porque é a política nossa. Quando você é político da ordem, se nós conseguimos que o trabalho seja melhor para você, Érico, seja para os colegas de Porto Ferreira, para os colegas da região, para o órgão do Estado, vai ser melhor para mim. A minha advocacia vai ser mais fácil, vou ter uma remuneração melhor, vou ter um trabalho melhor. E eu tenho certeza que você tem muitas perguntas para falar especificamente para a doutora Patrícia. Eu tenho certeza que ela vai responder de avanços que nós conseguimos nesses 3 anos, que melhorou a advocacia. Exato. Isso que é importante. Exato. E melhorou a advocacia, melhorou para mim, melhorou para a Patrícia, melhorou para o Érico e melhorou para toda a advocacia. Perfeito, Jorge. E é missão cumprida, né? Tomara que sim. Eu acho que foi. Vou entregar melhor. Tenho certeza. Melhor.